Olá a todos e todas que nos escutam diretamente dos estúdios aqui da Caixa de Assistência dos Advogados em Florianópolis, Santa Catarina. Hoje, dia 1º de agosto de 2024, primeiro dia do mês dos advogados, e, e vamos aí, por meio do podcast Ativo Intangível, da Comissão de Direito Tributário da OAB de Santa Catarina, vamos entrevistar o nosso querido professor Jimmer Doniak Júnior, onde nós trataremos da sua formação acadêmica, carreira, reforma tributária, a boa-fé objetiva nas relações jurídico-tributárias, essa em particular estou com bastante curiosidade de escutá-lo, as modulações dos efeitos aí, das decisões dos tribunais superiores e o voto Banana Boat. O Jimmy Doniak Júnior, ele é advogado na área tributária, também no agronegócio, com mais de 30 anos de experiência, tem sociedade no escritório do Pedro Lunardelli, um querido amigo, pessoa muito querida. Eu lá no iniciozinho de carreira, professor Jimmy, eu ia para os congressos do IGEA, né? Instituto Geral do Ataliba, e tinha aquelas oficinas desde ali, principalmente no Hotel Maxud, né? Tinha aquelas oficinas, Exato. e o Pedro Lunardelli assim destruía parte do ICMS. Gostava muito de ouvi-lo, não tinha nenhum tipo de vínculo. Eu fui conhecê-lo depois e se confirmou a pessoa, né, e o profissional de excelência que ele é. O Jimmer, ele é formado pela Universidade de Brasília, tem mestrado e doutorado em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, especializações em Direito Societário pelo INSPER de São Paulo e Direito Internacional, Direito Internacional e Europeu pela Universidade Jean Moulin. Se estiver errado na soletração aí, por favor, me corrija. Eu sou um manezinho da ilha de Santa Catarina e não tenho francês, mas é Corretíssimo. da Universidade Lyon 3 da França. Esteve também conselheiro do CARF e autor de diversos estudos aí publicados. Um deles, aqui a gente pode fazer um merchan de conteúdo com toda vontade, né? O livro que ele lançou no verão de 2024. E aí nós vamos tratar um pouquinho dele aí no nosso podcast. No programa de hoje ainda, contamos com a facilitadora Vanessa Casarotto. Ela é advogada formada pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, nós temos PUC de São Paulo e PUC do Rio Grande do Sul no dia de hoje. É pós-graduada em Direito do Estado pela Uniriter, com MBA em Gestão Tributária pela USP, presidente, recentemente empossada, presidente também da nossa querida Associação de Estudos Tributários de Santa Catarina, a SET. Orgulhosamente participei da fundação, estou ali, não sou aquele membro totalmente assíduo como ela desde muito mas eu fico fuçando todos os dias as nossas redezinhas ali, vendo, tentando participar de alguma maneira. Bem, ela atua no direito empresarial e tributário há mais de 20 anos. É um prazer enorme estar com ambos aqui no nosso podcast, especialmente pelo aceite aí de pronto do nosso entrevistado. Certamente ele vai nos trazer aí muitos dos seus ativos intangíveis. Honrado em estar com vocês e contigo, né, Gimmer? E contar aí com o teu valioso tempo, que eu sei que este é um dos nossos complicadores nos dias de hoje. Bem, como que eu vou fazer, como que é a nossa dinâmica no podcast? Eu inicio com a primeira pergunta, depois eu passo para a Vanessa e a gente vai seguindo até o seu final com essa dinâmica. Dimer, então, sem mais delongas aí, eu começo com a primeira pergunta. O que te levou aí, por que veio a graduação
para você pela Universidade de Brasília, por que Brasília aí no seu início acadêmico, o que te levou também ao direito e depois ao direito tributário? Bom, olá aí a todos, André, Vanessa, todos que estiverem escutando. Antes de tudo aí, expressar minha alegria e honra de poder participar desse programa, tá? Acho sensacional esse formato, um formato mais leve, de conversa, mas ao mesmo tempo procurando justamente na conversa gerar ideias, reflexões que podem ser interessantes aí para todos. Então, acho muito legal esse formato e agradeço muito o convite que me foi feito, eu fiquei muito envaidecido. Bom, sobre a primeira questão, né, a minha família é do Paraná, tá? Nós somos do Paraná, eu nasci em Curitiba, mas o meu pai era auditor fiscal da Receita Federal e acabou sendo convidado para ir para Brasília. Tá? Então, nós nos mudamos, né? Meus pais, eu, meus irmãos, tá? Fomos para Brasília e eu cresci em Brasília. Fui lá para lá com 3 anos de idade, fiz todos os estudos ainda criança e também na universidade, quando fui fazer o curso, em dúvida sobre o que fazer, acabei optando por direito e ingressei na Universidade de Brasília, né, que é a principal universidade lá do Distrito Federal. E foi uma honra para mim, daí assim que pude ter aula com diversos ministros, tá? Nos outros, acho que em todos os outros as outras universidades aí, faculdades do país, normalmente você tem aula com advogados. Lá nós em Brasília tínhamos aulas com ministros. Tá? Então eu tive aula com grandes ministros do Supremo, como Moreira Alves, Carlos Veloso, Francisco Rezec, outros vários ministros também do STJ, e foi realmente uma alegria. Às vezes, nós, inexperientes, sem conhecer, nem sabíamos direito com quem que estavam tendo aula, assim, com Moreira Alves, assim, e para nós era uma figura daí comum, tá? Então, foi realmente muito legal ter cursado a Universidade de Brasília. Mas eu acabei começando a trabalhar mais com direito tributário, porque fui estagiar, em primeiro lugar, fui estagiar no escritório Pinheiro Neto, lá em Brasília, e aos poucos acabei ficando trabalhando mais com as questões tributárias, seja como estagiário, seja depois como advogado recém-formado lá no mesmo Pinheiro Neto. Então, a minha experiência foi sendo mais de tributário. Eu também gostava muito mais da área de direito público, tá? As relações entre o Estado e os cidadãos. Então, aí a parte tributária, daí que realmente eu fui gostando aos poucos, tá? Talvez também alguma influência aí do meu pai de trabalhar na área, mas o fato é que aos poucos parece que a vida foi levando para lá. E veio então a vontade daí de continuar a estudar, me especializar, e a UNB não tinha curso, não tinha um mestrado de direito tributário, ela tinha somente um mestrado genérico de direito público. E eu achava que seria importante fazer algo realmente mais especializado. Então, eu teria que sair de Brasília. E eu fui perguntar, pedir um conselho para um dos ex-professores. Fui pedir o conselho lá para o então ministro o Carlos Veloso, tá? Que era alguém mais vinculado à área do direito público. E o ministro Carlos Veloso, o professor Carlos Veloso, foi enfático. O direito tributário é na PUC de São Paulo. E realmente, naquela época, a PUC de São Paulo era muito efervescente. Não só Paulo de Barros Carvalho, Roque Carrasa, que ainda estão lá, mas também Geraldo Ataliba ainda estava vivo, o professor Aires Barreto, e não somente eles, mas vários professores espalhados pelo país, eles meio que orbitavam em torno lá da chamada escola da PUC, né? O professor Sacha Calmon Navarro Coelho,
Alberto Xavier, Isabel Dese, Souto Maior Borges, não eram professores da PUC, mas estavam meio que indiretamente vinculados digamos assim, escola da PUC, e ocasionalmente davam aulas lá em cursos de especializações também. Então, por conta disso, acabei me mudando para São Paulo, fazer um mestrado na PUC e acabei aqui ficando, né, desenvolvendo a minha área minha carreira profissional em São Paulo, onde eu resido até hoje. Maravilha. Daria um outro podcast aí só com relação aos teus professores, né? Alguns Ah, deles sim. tive, assim, o privilégio de escutar, mas não como professor, assim, de aula no dia a dia, né? Para ser uma pessoa quase que comum, mas o Carlos Veloso realmente é muito diferenciado. O Geraldo Ataliba, quando eu vi as primeiras vezes, Jimmy, eu também não entendia nada, não que eu entenda alguma coisa hoje, né? Mas eu via naquela época, quando eu entrei, fez agora 27 anos de formatura, né? Finalzinho do mês agora de julho. E desde o primeiro dia de faculdade eu vim também num escritório de direito tributário aqui em Florianópolis. E o advogado, o dono do escritório, pagava para a gente ir nesses congressos, né? Eu ia, às vezes, sem entender muito, eu digo, o que que ele quer com esse investimento, né? Porque deveria entender um pouco melhor, né? Era a época dos decretos-leis ali, de fim social, né? É, aquelas majorações ali, aquela discussão toda. Osíris Lopes Filho, Geraldo Taliba, todo mundo Isso. fumando no auditório, né? O Geraldo Taliba, quando ia para o púlpito ali falar, eu achei um negócio impressionante, né? Falar de tributário, que para mim eu achava interessante, mas não era uma coisa assim estimulante como um júri, né? No direito penal, que tem um embate ali, e ele tinha esse tipo de comportamento. Então, eu meio que fui abduzido assim pelo, pela energia do Geraldo Taliba, né? Enfim, já daria um É, podcast, eu agradeço muito, assim, porque para a gente isso, eu acho que é muito relevante a figura sempre dos professores, né? E beber, eu é acho que na verdade. água limpa ali deixa a gente muito diferente. Então, obrigado. Vanessa, então agora aí a palavra é tua, por favor, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui, prazer estar participando do programa, principalmente o professor Jmir, contigo, André, que disse que não é um membro tão efetivo, mas é um membro extremamente importante para a SET, porque é um elo que liga a SET com a OAB e com tantas outras entidades e com palestrantes, então, sabes da tua importância para a gente na associação. Eu quero, com isso, já com esse gancho, pedir licença para, antes de fazer pergunta para o Ogimir, apresentar o André, né, que ele apresentou a gente, ninguém o apresentou. Então, o André é advogado, o André está hoje como presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Santa Catarina, é professor de cursos de pós-graduação e MBA, esteve conselheiro também do Tribunal Administrativo Tributário aqui de Santa Catarina e do CARF. Dito isso, feita essa apresentação, Gimi, tens mais de 30 anos de experiência na advocacia, como estudando, lecionando, pesquisador, escritor, e ainda também como julgador do CARF. Ao longo desse período, como tu tens visto o direito tributário? O posto nas normas e a posição dos tribunais, principalmente dos tribunais superiores. Ah, bom, a pergunta é bem ampla, né? Eu começo assim, só para situar um pouco mais, eu acho que todos percebemos, né, sentimos que assim, o mundo, né, está cada vez mais complexo, cada vez mais complicado. Então, vários exemplos podemos pensar, né? Agora, recentemente, questão de desenvolvimento tecnológico, a criação da inteligência artificial, começa a se colocar perguntas para o mundo jurídico, né? A que pertence, por exemplo, os direitos autorais de uma obra criada ali por uma máquina que esteja lá com a inteligência artificial, tá? Começa a ter carros autônomos. E se um carro autônomo causar um acidente, tá?
quem, ou alguém vai ser responsabilizado por isso e quem seria responsabilizado por isso. Um outro ponto que sempre me leva a causar inquietação, os desafios ambientais atualmente, algo bastante grave, a exploração, sim, maciça de recursos ambientais, ou irresponsabilidade de degradação ambiental em uma certa localidade, em um certo país, acaba gerando efeitos em outro país. Não teve nada a ver com aquilo. Enfim, a vida é mais complexa. Isso acaba sendo inevitável que o direito tributário também seja mais complexo. Às vezes a gente reclama, as normas são complexas. As normas são complexas porque a vida é complexa. Tá? Isso não significa que não deva ser, que devemos aceitar algo que seja demasiadamente complexo ou desnecessariamente complexo. Não é isso. Tá? Mas achar que vamos rumar para uma simplificação grande, não. Isso me parece que seria algo, uma imaginação aí muito simplória e inocente. Né? E o direito tributário, daí, ele acaba sofrendo com isso, né? Sofrendo, num certo sentido, suas operações internacionais. Recentemente tivemos as mudanças das regras de preço de transferência, do regime de preço de transferência, umas regras muito mais complexas do que as até então existentes. Estamos vendo essas discussões. Antes havia uma separação muito clara, por exemplo, entre as obrigações de fazer e as obrigações de dar. As obrigações de dar tributavam pelo ICMS, as de fazer pelo ISS. Começou aos poucos ficar meio complicado daí, mas quando que eu estou realmente numa situação e quando que eu estou em outra? Que tributo exatamente que eu tenho que utilizar aqui? As novas tecnologias também geram essas dúvidas, né? O Bitcoin e outras moedas digitais, que raio é isso? Como tratar isto? Será que eu devo, quando há uma compra e venda de um Bitcoin, será que deve incidir o IOF de câmbio? Tá? Porque seria uma mudança de moedas? Em suma, realmente, a gente está. O direito tributário está mais complexo. Tá? Ao lado disso, tem também assim, um contencioso judicial, tudo derivado, ligado às questões tributárias, muito grande, né? Exacerbado o contencioso no Brasil. Bom, se soma a complexidade maior com esse intenso contencioso, é um enorme desafio para os tribunais. Tá? Devemos reconhecer isso. Tá? Os tribunais eles devem ser formados não só por pessoas ali com uma formação sólida, formação técnica, jurídica sólida, tá? Mas eles também têm que estar atualizados sobre o que está acontecendo, eles têm que ouvir as diferentes partes, eles têm que ter cautela para não tomar decisões muito apressadas, que ainda não vão estar bem amadurecidas, mas também não pode se alongar demais nas decisões, caso contrário, geram-se problemas. Então, assim, não é fácil. A vida nossa de advogado não é fácil. A vida, me parece, de um juiz responsável que queira fazer um bom trabalho também não é nada fácil. Mas isso não é desculpa também para erros, equívocos, e me parece que o judiciário tem realmente incidido aí em falhas, muitas falhas, e em falhas graves nas questões tributárias. A gente não pode deixar de apresentar essas críticas respeitosas, construtivas, mas eu acho que tem que se apresentar. Tá? Então, quando pensamos lá na grande causa dos últimos anos, a grande causa tributária, que foi a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, nossa, o Supremo Tribunal Federal demorou anos e anos para julgar. Por que ter demorado tanto tempo assim? Sabemos que tem outros temas. O Supremo não se dedica apenas à questão tributária, né? Tem as mais diferentes questões, né? Questões penais muito relevantes, ambientais também, mas a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS era um tema que já tinha surgido no Supremo mais de 10 anos antes de quando teve a decisão definitiva. Houve uma demora excessiva. Essa demora excessiva acaba ela própria criando outros problemas. Teve a demora para julgar, depois teve a demora para analisar os embargos de declaração. Salvo engano, acho que foram 5 anos para julgar os embargos de declaração.
que aconteceu no intervalo de tempo entre o julgamento do mérito e o julgamento do desempate de declaração? Teve alguns casos que daí houve decisão transitada em julgado, e depois essa decisão transitada em julgado se mostrou diversa daquilo que foi decidido em relação à modulação. Então, assim, gerou daí um conflito. O que eu devo obedecer aqui? Tá? Ou seja, o Supremo criou um problema desnecessariamente ao demorar no julgamento da tese em si e da decisão quanto à modulação ou não. Então, falando claramente, o Supremo Tribunal Federal foi a causa geradora de uma complexidade desnecessária. Então, isso me parece algo muito grave e deve ser apontado respeitosamente, de uma forma construtiva, mas tem que ser apontado. Outra preocupação, que também causa assim, uma surpresa, um incômodo muito grande, muitas vezes a falta de coerência nos tribunais, e especificamente até no Supremo. Então, tem um caso que eu sempre coloco como exemplo. O Supremo decidiu lá que a questão sobre a constitucionalidade ou não, a possibilidade ou não da incidência do imposto de renda sobre juros de mora era uma questão constitucional. E ele analisou daí isso e julgou. Só que, ao mesmo tempo, o Supremo falou que a tributação dos mesmos juros de mora pelo PIS e COFINS não era constitucional. Era uma questão infraconstitucional. Até aí já é um pouco estranho, tá? Dado que imposto de renda e PIS e COFINS estão ambos previstos na Constituição. Mas, de outro lado, o Supremo chega e fala em relação à tributação dos créditos presumidos de ICMS, que a tributação ou não pelo PIS e COFINS é uma questão constitucional. Mas a tributação ou não, os créditos presumidos de ICMS pelo imposto de renda, essa é infraconstitucional. Mas como assim? Qual a coerência disso? Eu tento enxergar uma lógica e me esforço, mas eu não consigo encontrar. Tá? E essa sensação, e daí algo meio que mal explicado, assim, que não bem fundamentado, acaba gerando daí uma insegurança, porque dá a impressão de uma falta de coerência, dá a impressão de uma certa arbitrariedade, de personalismos ali dos ministros que acabam afetando. Isso tudo, o resultado é insegurança jurídica. Então, assim, temos que compreender as dificuldades do mundo atual, mas temos que apontar as falhas, e essas falhas, a meu ver, existem, são graves nas análises feitas pelos tribunais superiores de questões tributárias. Te ouvindo, acabei lembrando quando a gente trabalha com clientes estrangeiros, né? Porque a gente está num país onde a realidade, aí não é só num país, num mundo onde a realidade, a legislação já não consegue acompanhar o avanço do que acontece na vida, né? Nós temos, principalmente com a tecnologia, os avanços são exponenciais, então a legislação já está atrás disso. E quando tu traz para o judiciário, tem essas situações. Então, às vezes, quando tu vai, principalmente, explicar para um cliente estrangeiro como funciona o nosso sistema, realmente eles não conseguem entender. E em algumas vezes é situação, inclusive, para não querer expandir os negócios, né? Não é nenhuma nem outra vez, acredito que o André, tu também, né, Jimmy, tem essa experiência e a gente, eu me sinto até desconfortável, porque não há como explicar. Muitas vezes há um inexplicável, principalmente nesses pontos que tu trouxe das decisões dos tribunais superiores. Muito obrigada. André, passo a palavra a ti para seguirmos no debate. Joia. Essas perguntas aí, elas são, não sei se são capciosas, né? Mas no mínimo elas são complexas de resposta, bem como o Dimir falou, né? Eu também tenho dificuldade, assim, dessa questão de lógica, de coerência, né? De se convencer, né? A gente busca uma explicação que ela seja mais sólida, tem dificuldade. Imagina como que alguém que não é do ramo, como a Vanessa disse, né, que vem de fora e tenta ver isso, né? Então o juro para uma coisa, a questão é constitucional. Para um outro tributo que também está na Constituição, aí não é. Enfim, é bastante desafiador, assim. Vamos para a terceira, dá vontade da gente ficar nela ali É verdade, é e mais verdade. profundamente.
Jimmy, no ano passado nós tivemos aí a promulgação da emenda constitucional 132, ela trouxe a reforma tributária do consumo, né? Do consumo, e há pouco essa PEC, também na fase de regulamentação dela, pelo PLP, foi regulamentado, votado, aprovado na Câmara dos Deputados, e agora, antes até do próprio recesso parlamentar do meio do ano, partiu, né? Foi para o Senado. E no Senado, o passo seguinte a ser votado. Na tua visão, a reforma ali na Câmara teve um bom debate? Esse é um primeiro ponto, né? Segundo, no Senado, na tua visão, teria que ter alguns ajustes, correções? E se a resposta for positiva, afirmativa, se tu destaca uma ou outra, né? Pode ser que tenham várias, mas tu destaque talvez a que mais te chame atenção, ou duas que te chamem mais atenção, e eventualmente se tu tens aí uma perspectiva de que essa votação no Senado seja feita ainda esse ano. Uhum. Bom, Simples também, né, Jimmy? como? Simples também Ah, até. a reforma tributária é praticamente aí um mundo, né? É, bom, primeiro, só fazer uma observação, assim, eu acho que ninguém questiona, né? Ninguém tem dúvida que o nosso sistema, entre aspas, tributário, particularmente da tributação de confuso, tributação de consumo, é uma tributação confusa, ineficiente, com uma quantidade absurda de exceções, de casuísmos. Isso tudo daí acaba acarretando custo para as empresas, custos que poderiam ser evitados e acaba prejudicando o próprio desenvolvimento econômico e social. Então, assim, eu acho que ninguém questiona isto. Mas a questão daí é como corrigir isto. Tá? Havia diversos ideias, diversos caminhos possíveis. O caminho desta reforma tributária não era particularmente o que eu achava que seria o melhor, dadas as peculiaridades do Brasil, mas é que foi aprovada, então vamos seguir em frente. Tá? Eu acho que é o que está aí, temos que nos esforçar para que ela seja o melhor possível. Tá? Bom, dado isso, o primeiro ponto é que me parece que as discussões, seja da reforma, seja da emenda constitucional, seja agora do projeto de lei complementar, me parece que foram um pouco assodadas, rápidas demais no Congresso Nacional, sem tanta profundidade quanto deveria ser. Muitas vezes se fala que essa reforma tributária está sendo discutida há anos, não foi por falta de discussão. Realmente, tá? Há anos que se estava em discussão nisto, mas discussões um tanto quanto mais teóricas. Algumas pessoas ouviam tudo, etc., balançavam a cabeça, mas não levavam muita fé que aquilo fosse para frente, né? A gente tem que elogiar aqui a resiliência, a dedicação lá do secretário Bernardo Api, professor Eurico De Sante e tantos outros, tá? Mas o fato é que quando chega lá no Congresso Nacional é que vem realmente a discussão. E, a meu ver, a discussão no Congresso ela deixou a desejar. Então, tinha que ser feita, a meu ver, uma discussão um pouco mais aprofundada e também alguns pontos desagrada a gente, e a forma como a discussão foi. Tem aquela velha lei lá que as leis são como as salsichas, né? É melhor não saber como elas são feitas. Isso eu acho que é algo meio genérico, geral. Mas no Brasil, a gente lamenta particularmente. Então, um exemplo aquela contribuição esdrúxula que foi estabelecida de última hora na Constituição dando a possibilidade dos estados tributarem o agronegócio. Tá? Ora, essa ideia não tinha, ao que eu saiba, assim, surgido em nenhum momento durante as discussões. Eis que lá no último momento, na noite da aprovação, acaba surgindo essa proposta de se colocar a competência para os estados instituir esse tipo de contribuição, que é quase que um irmão siamês ali do ICMS,
e sem atentar para a cumulatividade ou não, sem atentar para a tributação que deveria ser neutra, vai ser tributado apenas alguns produtos. Então, de uma hora para outra, surge uma proposta não discutida, ela é aprovada ali, como se diz lá, no escurinho da noite. Ora, um tema da gravidade da reforma tributária, a meu ver, não poderia ser discutida desta maneira. A discussão em relação ao projeto de lei complementar, para mim, foi no mesmo caminho. Tá? No primeiro momento, tinha-se a pressão muito grande, estava se reclamando que o executivo não mandava o projeto. Daí, finalmente, o executivo manda o projeto e demora-se mais de um mês para dar início ao trâmite lá no Congresso Nacional. E depois, em 2 meses, é aprovado um projeto de lei lá de 300 páginas ali, não sei quantos artigos, um tema extremamente complexo, e aquilo é discutido em apenas 2 meses. Tá? Não foi o trâmite adequado. Tá? Para se falar, não, mas teve a participação, eu vi se falando, teve a participação da sociedade, foram feitas não sei quantas audiências, ouvidos não sei quantos técnicos. Ok, ocorreram audiências, os técnicos falaram, mas cada um ali tinha que correr para falar em menos de 10 minutos, mal conseguia expor as suas ideias, já tinha que passar para uma outra pessoa. Essas audiências, a meu ver, foram aqui no Wikimedia para inglês ver, para se dizer que houve a participação da sociedade, houve profundidade, mas, na verdade, não foi bem assim. Isso, a meu ver, acaba gerando daí realmente dúvidas que ficaram. O split payment, para mim, é uma coisa que não foi ainda devidamente discutida com o cuidado devido. O risco de se, no anseio lá de evitar a falta de recolhimento de tributos, de se afastar os riscos lá de certas ilicitudes, acabar causando a cumulatividade de tributos, que era justamente uma das bandeiras. Vamos estabelecer um tributo aqui que será realmente não cumulativo. Será que o split payment será capaz de considerar todos os créditos que o contribuinte tem para, assim, evitar que haja a não cumulatividade? Ou será que o que vai acontecer vai ter um recolhimento de tributo e depois o contribuinte vai ter que comprovar que ele tinha créditos para obter a restituição? Então, é algo que, a meu ver, ainda causa bastante desconforto isto. Tá? Então, são pontos que, a meu ver, deveriam ser melhores discutidos. Agora, de ponto de vista geral, é claro, e tem sido dito que alguns setores vão ser beneficiados, outros vão sendo prejudicados. No conjunto, eu ainda acho que a reforma tributária tenderá a ser mais favorável em comparação ao que temos hoje. Né? Todavia, tem que se ter uma atenção muito grande, cada detalhe, inclusive não só na regulamentação, na implementação mesmo. O PIS e COFINS não cumulativo também nasceu recheado de boas intenções. Pouco a pouco, pois pouco a pouco aquilo foi se distorcendo, foi se criando uma série de exceções, etc., e virou esse monstrengo que existe hoje. Então, devemos ter assim, uma atenção extrema para não deixar que o IBS e a CBS sigam o mesmo caminho e que eles realmente venham a representar uma evolução do que temos hoje. Maravilha. A gente acaba ficando acachapado, né? Tem assuntos ali, né? O próprio cashback também, né? Vai ser devolvido na conta de água e luz. Bom, mas se o país não tem saneamento básico numa estatística de, assim, de uma amplitude realmente nacional, né? Como que vai ser devolvido, né? Para o cara lá que faz o gato, como que vai ser feito isso, né? Tem umas coisas assim, o próprio comitê gestor, né? Alguma coisa que tem que ter uma atenção ali, né? Se ficar do jeito que está, vai ficar o dobro de julgadores que se tem no CARF hoje, o CARF julgando todos os tributos. Então, a gente vai ter para o sistema do IBS o dobro de julgadores, sem a paridade de um tribunal administrativo no modelo que nós temos hoje, né? E aí o É, restante dos
tributos vai ficar com o CARF. É um negócio que realmente ainda não está. Acho que o Senado vai ter que ter muito trabalho, né? Se for aí, como havias falado no início, né, da tua primeira resposta ali, né? Um julgador responsável, né? Ele tem realmente muitas obrigações. E o legislador agora, com uma reforma dessa envergadura, não fica para trás, né? Para que a gente possa estabelecer realmente uma organização de república, de Estado de Direito, eu penso que a gente vai ter que ter bastante discussão para se compreender essas minúciazinhas que não são tão minúcias, mas são muito importantes para o nosso destino, né? Tem coisas que tá, eu fico ainda, Gimer, muito perturbado até, sabe? É, tem várias coisas que estão no ar mesmo, essa parte de comitê gestor e de distribuição de competências, mas eu vou ter daí a CBS da União e o IBS, que é dos estados e dos municípios. São para ser quase que o mesmo tributo, mas será que não vai acontecer de um dia baterem lá na porta da empresa? Ó, eu sou fiscal aqui municipal, deixa eu checar aqui as operações A, B, C e D. Não, eu acho que está com problema. A B, C e D está tudo ok. Passa um dia, vem um fiscal lá do estado, não, quero ver, não, mas já fiscalizou, seu colega do município, não, mas aí eu também posso fiscalizar. Eu chego à conclusão que a que ele falou que estava incorreta, eu acho que a está correta, mas a B está errada. Depois a mesma coisa com o fisco federal. Tá? E depois vai acabar tendo decisões por base do comitê gestor e do CARF, eventualmente daí contraditórias, ou vou levar para o judiciário. Vou levar para o judiciário para qual judiciário? Vou levar para o TRF a questão da CBS, e para o IBS vai ser para os tribunais estaduais. A possibilidade também de divergência de opinião. Assim, isso vai realmente gerar problemas. Mais problemas do que temos hoje, eu acho que não, quando você vê daí o ICMS e ISS espalhados aí pelo país. Mas ainda assim, eu acho que mais problemas do que poderia ser se a reforma tivesse sido encaminhada de uma outra forma. É, eu ainda eu tendo a pensar mais dessa forma. Eu tendo a pensar dessa forma. Faltou bastante. Espero que agora a gente consiga ainda no Senado recuperar, né? E claro, daqui a pouco se tiver uma mudança estrutural, né, no texto que veio da Câmara, vai ter que voltar para ela, né? A Sim, depender como, isso. né, se for alguma coisa assim muito estrutural, temos que ficar vigilantes como falasses, né? Vanessa, agora é contigo então, por favor. Jimmy, tu falaste uma coisa que me chamou bastante atenção e que eu concordo com a opinião. A ideia, ela pode ser muito boa, né? A gente vê o split payment, o cashback, a ideia é boa, mas da ideia até a implementação, principalmente atravessando com processos legislativos assodados, aí é que a gente não sabe, a gente vê como vai ficar, como que vamos fazer. Então, eu tenho uma sensação da gente assinar, e aqui eu vou revelar a idade, um cheque em branco, que hoje o pessoal nem sabe que está nos ouvindo aí, né? Ou um Pix sem preencher o valor, se preferirem, Fique, porque a gente né, não sabe Vanessa? o que que vai ser, né? Mas eu queria continuar nesse tema da reforma tributária, tu falou ali rapidamente, quando estava conversando ali, respondendo a pergunta do André, sobre o agronegócio, a maneira como ele veio, e me chamou muita atenção durante os debates, embora eu não atue na área do agronegócio, que a própria cesta básica, o que é cesta básica gerou uma discussão, né? A cesta básica do Nordeste não é a mesma do Sul, não é a mesma do Centro-Oeste. Então, como é que tu vê essa reforma tributária para o consumo em relação ao agronegócio, por favor? Perfeito. Bom, o primeiro ponto, né, o agronegócio é, digamos assim, o setor da economia que sustenta o Brasil, ou ao menos é o setor que tem dado boas notícias ao Brasil. Então, assim, cada vez mais somos dependentes, a economia brasileira é dependente do agronegócio. Então, tem que se ter uma atenção muito grande, tá? Opa, vou fazer uma reforma que pode atingir interferir com o agronegócio, deixa eu ver se isso não
acabará não gerando efeitos negativos que poderá ter um reflexo muito ruim para a economia em geral. Então, assim, tem que se olhar com bastante atenção daí o agronegócio. E eu acho que há diversos pontos ali de atenção, de preocupação, tá? Da reforma em relação ao agronegócio. Um ponto que eu acho que não se presta tanta atenção é o seguinte: se coloca muito, enfaticamente, né, os criadores ali, os inspiradores da proposta de reforma, que, na verdade, o que se pretende é uma tributação sobre o consumo. E, portanto, as empresas não serão oneradas, porque o tributo vai sendo repassado elo a elo até chegar ao consumidor. Então, se diz, não tem problema, a empresa efetivamente não vai ser onerada, inclusive quando houver exportação, porque quando houver exportação haverá o ressarcimento aí dos créditos. No entanto, vamos para pensar um pouco como funciona o agronegócio, tá? Atualmente, grande parte das operações, quando se sabe que aquilo vai seguir para o exterior, ou seja, que é um setor altamente exportador, como é o agronegócio, o que muitas vezes se prevê que nos elos da cadeia a tributação é afastada por diversos mecanismos, a isenção, um diferimento, algum mecanismo tributário acaba sendo utilizado para afastar a tributação, porque se sabe que não faz sentido eu tributar agora para depois daí ter que ressarcir. Tá? Agora não será mais assim. Tá? Ou seja, nos diversos elos ali haverá a incidência de IBS e CBS. Ocorre que daí o agronegócio, então, portanto, ele vai adquirir insumos lá, sementes, adubos, defensivos, tudo isso acaba tendo daí um determinado custo e que pode ser tributado pelo IBS e pela CBS. Vai representar daí, portanto, um custo. Só que vai daí o produtor rural lá, ele vai pegar aquilo tudo para produzir. A produção rural vai demorar pelo menos alguns meses para ficar pronta. Depois daí, possivelmente, quando for colhido, tiver a produção, talvez não seja um bom momento para efetuar a venda, os preços talvez não estejam bons, seja parte daí da própria estrutura ou estratégia do produtor ir escoando sua produção aos poucos, né? Talvez a exportação não se dê imediatamente. O fato é que vai haver o custo da CBS e do IBS com os insumos, mas o ressarcimento vai acontecer meses e meses depois. Isso vai ser um custo financeiro muito grande, ainda que se recupere todos os tributos que incidiram na cadeia. Quando há uma cadeia curta e rápida, isso não se sente tanto. Quando a cadeia é longa e demorada, esse custo financeiro vai ser daí muito relevante. E esse custo financeiro, eu acho que acaba não se prestando atenção a ele. Tá? Muitas vezes, daí também, o que acontece são que justamente esses produtores de sementes, adubos, etc., eles acabam financiando o produtor. Olha, eu te entrego agora o produto e você me paga quando você colher a sua produção. Ainda assim, haverá um aumento do custo, porque será agregado agora os tributos IBS e CBS. E quando a gente trata de produtos que têm uma margem de lucro apertada, que se ganha no volume, isso pode fazer toda a diferença. Então, apenas em razão do custo financeiro que aparentemente teremos, eu fico com um temor que se pode perder competitividade do produto brasileiro quando for lá para fora. Uma outra preocupação que eu tenho em relação ao agronegócio e com a reforma é que se diz também muitas vezes que se fala, não, a reforma tributária será paulatina e aos poucos, então a transição será mais suave, dará tempo de ir se adequando os negócios mesmo, mais ou menos. Né? Para um produtor rural, pessoa física, ele hoje não se submete ao PIS e COFINS. PIS e COFINS é o tributo que onera as empresas, mas agora o produtor rural, pessoa física, irá ter que recolher a CBS. E a CBS não terá essa transição tão suave. Se prevê que em 2026 ela vai começar
aí mais suave, realmente, com 0,9%, IBS com 0,1%, ou seja, 1% apenas, mas depois, em 2027, a CBS vai ser integral. Então, no prazo aí de 2 anos e meio, um produtor rural, pessoa física, que hoje não se submete ao PIS e COFINS, de repente vai começar a se submeter à CBS. Isso vai ter, né, um impacto abrupto, assim, bem mais forte, e eu não sei se está se prestando atenção a isso. Então, minha avaliação para o agronegócio é que a reforma tributária não foi boa. Tá? O agronegócio não está entre os ganhadores da reforma tributária. Então, é uma preocupação que todos temos que ter. Excelente. André, por favor. Tá joia. Gimer, esse ano lançastes aí, como eu coloquei ali no iniciozinho teu livro, né? A boa-fé objetiva nas relações jurídico-tributárias pela Quartier Latam. E a gente, nos bancos acadêmicos, aí, quando a gente tem aula de direito civil, este é um princípio que é muito trabalhado, né? A boa-fé. Ele vem de lá do direito privado, e aí trouxesses este princípio para o direito público, para o direito tributário, né? Como que tu entendes a boa-fé objetiva nas relações de direito público e, mais específico, claro, aqui como colocasses, né, relações jurídico-tributárias? Essa é uma primeira pergunta, né? E se essa boa-fé, ela seria uma faculdade ou um dever do poder público? Uhum. Bom, perfeito. Bom, em primeiro lugar, né, nós somos assim resultado da nossa história, né, das relações todas que tivemos ao longo da vida. Tá? E como eu comentei no começo, meu pai era auditor fiscal da Receita Federal, tá? E eu advogado. Tá? Então, assim, eu via as dificuldades do lado do meu pai, do lado das pessoas que trabalhavam na Receita e sentindo o lado das dificuldades dos contribuintes e vendo sempre um embate muito forte, feroz, assim, agressivo, às vezes, de uma parte realmente desconfiança enorme da outra. E eu ficava pensando, poxa, mas tem que ser assim? E muitas vezes ouvimos falar de outros países que essa relação é um tanto quanto mais harmônica, ainda que interesses contrapostos, elas conseguem conviver com maior harmonia. A meu ver, a mudança que precisa ser feita é principalmente cultural. Mas eu ficava me perguntando, será que no ordenamento jurídico não tem nada que não possa contribuir para essa melhora da convivência? E daí me pareceu que a boa-fé seria justamente um caminho, um meio que valia a pena trilhar para a gente tentar encontrar um caminho aí de melhor convivência, uma convivência mais harmônica entre o Estado e os contribuintes. Foi por isso que eu escolhi daí o tema. Entende? Mas o tema é bastante vasto, boa-fé. Tá? No começo eu estava pensando, não, vou escrever sobre tudo, a boa-fé e o direito tributário, mas depois eu comecei a perceber que realmente era muito difícil. Tá? Seria algo muito, muito amplo. Tá? Por exemplo, eu tenho a boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva. A boa-fé subjetiva é, digamos assim, um estado de espírito. Tá? Eu acreditava que eu estava certo, que eu estava agindo certo, mas não estava. Eu estava de boa fé subjetiva. Em algumas situações, isso é um elemento que leva a um tratamento jurídico diferente. A boa-fé objetiva é diversa. A boa-fé objetiva não é uma questão de estado de espírito. A boa-fé objetiva é uma prescrição, é um mandamento. Tem que se atuar de acordo com os parâmetros da boa-fé objetiva. Então, me pareceu que isso seria mais um caminho mais fértil para seguir. Daí que eu escolhi daí realmente a boa-fé objetiva, algo muito trabalhado no direito privado, não tanto no direito público, no direito administrativo, bastante, tá? Tem várias obras também da parte processual, mas no direito tributário não são tantas obras assim. Então, eu pensei em seguir, escolher daí este tema. E ele tem dificuldades pelo próprio assunto boa-fé. Eu me lembro de uma frase de uma professora francesa que ela falava que a boa-fé é une mer sans rivage. Tá? Ou seja, um mar sem margens. Tá? É de uma extensão absurda. Tá?
E daí eu ficava sempre com receio. Será que não vai se querer utilizar a boa-fé quase como uma panaceia, assim, uma cura para todos os males? Não, não é isto que eu quero. Isso seria uma glorificação ali, um tanto quanto vazia até da boa-fé objetiva. Se aplica-se a boa-fé objetiva para tudo, então ela quase acaba não tendo daí relevância. Então, me parecia tão importante expressar, apontar a importância da boa-fé objetiva, quanto delimitar para que ela efetivamente serve. Tá? Agora, não tem dúvida que daí a boa-fé objetiva ela se aplica ao poder público, sim. Ela se aplica, como diz o professor Carrasa, para todas as relações, tá? Inclusive daquelas do poder público. E eu diria mais, esse é um ponto que me parece importante daí pontuar, um ponto que tem que ser ressaltado. Não só a boa-fé objetiva obrigatória para o poder público, como ela se põe de modo especial a ele, uma intensidade, digamos assim, máxima, exacerbada. Tá? Isso por mares de uma razão. Tá? Na doutrina mesmo de direito privado, se fala que a boa-fé objetiva acaba sendo mais relevante em relações duradouras. Porque nessas relações duradouras, que não seja tópica ali, momentânea, essas relações duradouras, há a necessidade de um grau de confiança maior. E a relação tributária é uma relação duradoura, tá? Não é uma coisa pontual que acontece, eu pago tributo uma vez na vida e nunca mais. Não, eu estou sempre pagando tributos. É uma relação duradoura. Se é uma relação duradoura, ela, por si só, já vem das lições de direito civil, ela precisa de uma força maior, a boa-fé. Outro ponto, a doutrina também acaba estabelecendo que nas relações quanto à boa-fé, existem três tipos. Existe o tipo da relação mea res agitor, quando alguém está agindo no seu próprio interesse. Tá? Eu vendo o meu carro, eu estou visando o meu interesse. Eu tenho que agir de boa-fé, mas eu estou vendo o meu interesse. Existe a relação que é chamada de tua mes agitor. Nessa situação, eu estou agindo não tendo em vista o meu interesse, mas tendo em vista o interesse de uma outra pessoa. Por exemplo, quando é alguém responsável por um menor, eu tenho que ver não o meu interesse, eu tenho que ver o interesse do menor. E, por fim, existe a relação que é a nostra res agitor. Nessa situação, aquele que está agindo tem que ver o interesse de ambas as partes, o interesse daí talvez coletivo. Na relação jurídica tributária, o poder público atua nesta forma, na nostra res agitor. E nesta, a boa-fé também tem uma função mais relevante, ela se impõe de uma maneira mais forte do que numa relação daí de direito privado normal, em que as partes se guiam pelo seu próprio interesse. Em terceiro ponto, daí, o poder público ele não tem interesses próprios, particulares. Tá? O poder público ele age, é um representante da sociedade, ele existe para o benefício da sociedade. Se assim é, então sempre tem que ser visto daí um interesse da sociedade, tá? E não um interesse próprio. O Estado, na verdade, nem interesse próprio deve ter. Note, então, em relação nas questões tributárias, tá? Tem que se velar pela boa aplicação das normas tributárias, sim. Então, o Estado tem que arrecadar todo o tributo que é devido a ele, sim. Mas o Estado não pode arrecadar nada além do que é devido a ele. O Estado tem a meu ver, a exata mesma obrigação de arrecadar tudo o que é devido, mas também de não arrecadar nada além do que é devido. Então, se o Estado percebe que o contribuinte recolheu mais do que devia, ele tem a obrigação de devolver esses recursos. Ele tem a obrigação até de se esforçar para verificar se o contribuinte não incidiu nesse equívoco e devolver os recursos. Por fim, a relação jurídico-tributária ela não se dá entre partes iguais, ela se dá entre partes desiguais. O Estado tem um poder maior do que o contribuinte. É o Estado que faz as leis, é o Estado que as aplica através do Executivo, é o Estado que as julga através do Judiciário. O Estado está numa posição superior ao do contribuinte, não é uma relação entre iguais. É algo semelhante ao que acontece nas relações consumeristas, e que daí se diz na doutrina de direito do consumidor que daí, portanto, a boa-fé objetiva também se põe de uma maneira mais forte em função daí da empresa, sobre a empresa, porque ela está numa posição superior. Então, o Estado, estando numa posição superior, ele é mais obrigado ainda a atuar de boa-fé.
Então, eu diria, não só a obrigação, como há uma obrigação de atuar com base na boa-fé objetiva, com uma intensidade, uma força máxima em cima do Estado. Muito bom, muito bom. Tem muitas passagens ali do livro, Vanessa, que a gente se depara com a atualidade, né? E vou te passar a pergunta para fazer para o Dimer nessas atualidades aí. E aí a gente segue, porque o tempo aqui urge, né? É E verdade. vamos lá. Nossa, Muito é bom, uma muito. pena. E pena É que o uma... livro do Gíver chegou depois de eu ter apresentado o meu trabalho lá no MBA da USP, porque justamente tratava de um planejamento tributário pelo fisco, onde não é vista essa, não é respeitada essa boa-fé. Mas, como disse o André, a gente precisa seguir. Gímer, dentro da questão do livro, e também de recente artigo que tu publicou agora no Conjur sobre o programa de confiança da Receita Federal. A gente tem visto, né, nas decisões dos tribunais, especialmente o Superior Tribunal de Justiça, que às vezes a decisão vem já uniforme num sentido, num entendimento, e como o André disse no começo, dá um banana boat, né, um rodopio, um cavalo de pau, e muda completamente o entendimento. E um ato do contribuinte que estava sendo aceito e tido como correto, ele passa a ser um ato não mais aceito, né? E aí a gente vê dentro disso também que a modulação é fixada no tempo do início do julgamento e o mérito passa anos, tu mesmo já ressaltou isso, para vir, e aí a gente tem, meses, anos depois, uma situação que fica difícil, que gera complexidade para se aplicar e contribui para a insegurança jurídica e, com isso, até para o próprio aumento do custo do Brasil. Na visão da boa-fé objetiva, né, que tu trouxe do livro, trazendo também esse teu artigo do Conjur, essa boa-fé objetiva, ela também seria obrigatória de aplicação para o Poder Judiciário? E se sim, como a gente explica para os contribuintes que foram atingidos por situações que vinham num sentido, num navegar, e daqui a pouco vamos para um outro lado, e inclusive com uma ação rescisória aí batendo na porta? Perfeito. Bom, antes uma breve explicação, né? Citei esse voto, que fala do Banana Boat no livro, né? E, para quem não sabe, né, é um acórdão antigo do STJ, em que o ministro Humberto Gomes de Barros faz menção a isso, né? Daí ele fala, olha, nas praias aí do Brasil tem essa brincadeira do Banana Boat, que consiste em colocar as pessoas naquela boia comprida e o piloto lá da lancha, o objetivo é derrubar todo mundo. Então ele fica dando cavalos de pau, rápidas e radicais curvas, né? E daí o ministro Humberto Gomes de Barros, naquele momento, daí ele fala, olha, eu sinto, como contribuinte que sou, ele fala, eu sinto que às vezes nós aqui no STJ estamos agindo como se fôssemos o piloto de uma lancha e que a gente está quase que tentando derrubar os jurisdicionados. O judiciário não pode agir dessa forma. Então, é um antigo acordo, como eu falei, mas que eu recuperei, assim, volta e meia, ele é mencionado por algumas pessoas, e ele é bastante relevante nessa parte daí da modulação. A modulação em si, ela veio para gerar maior segurança jurídica. Imagina, de fato, uma situação que estava sendo regida por uma determinada norma, gerando fatos, às vezes daí irreversíveis, e depois de algum tempo vem uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal falando, não, essa norma era inconstitucional. Então, se ela é inconstitucional, ela é como se nunca tivesse existido no mundo jurídico, vamos desconstituir todos os fatos. Isso gera uma insegurança gigantesca. Às vezes, há fatos que não se pode corrigir mais, né? Então, a modulação surgiu para dar segurança. Agora, ela está sendo utilizada, principalmente em questões daí tributárias, com uma tal frequência e sem critérios claros, fixos, que ela está sendo um fator de insegurança. Ela que era para trazer segurança, está gerando insegurança. Então, há alguns casos em que me parece que a modulação foi bem feita, bem posta, né? Temos recentemente a questão da contribuição previdenciária sobre um terço de férias.
né, o STJ decidia, né, que não era tributável, tá? O Supremo, em diversas ocasiões, falou que aquilo era matéria infraconstitucional. Então, isso gerou realmente para os contribuintes uma determinada situação. Bom, não é matéria constitucional, o Supremo não vai analisar. O STJ tem uma jurisprudência clara, consistente, no sentido de não ser tributário, então não tributarei mais. Mas eis que, de repente, o Supremo daí resolve falar: não, agora eu acho que eu tenho que analisar isso. E daí ele não só resolve analisar, como daí ele diz que incide a contribuição. Isso daí é um caso claro, a meu ver, daí de mudança repentina de uma orientação. Felizmente, daí o Supremo aplicou aí a modulação a favor daí dos contribuintes, né? Uma disputa muito grande, um trabalho intenso de várias pessoas, né? Felizmente, daí deu essa decisão. Tá? E essa era a decisão que me parece que deveria seguir, de fato, com base na boa-fé objetiva. Tá? O judiciário está, sim, subordinado à boa-fé objetiva. Tá? Pode-se pensar que daí o judiciário apenas aplica as normas, e, portanto, se ele aplica as normas, ele não precisa se pautar pela boa-fé. A boa-fé seria apenas para atividades discricionárias. Não, como eu falei, a boa-fé é aplicável em todas as relações. E a boa-fé objetiva é principalmente um modo de atuar, um modo de exercer, por exemplo, competências. Então, o judiciário, ao julgar, ele deve atuar atento à boa-fé objetiva. Ao aplicar a norma da modulação, que lhe permite fazer a modulação, ele deve fazê-lo atento à boa-fé objetiva. Então, eu diria assim, não tem dúvida que deve ser. E a norma jurídica, né, no passado se falava, pensava, a norma jurídica é aquilo que está escrito no texto legal. Não, há muito tempo se fala que a norma jurídica, na verdade, é o que se colhe daquele enunciado normativo. Ela tem a participação do intérprete. Então, quando o judiciário, quando o Supremo vem e fala que fixa uma determinada interpretação, declarando a inconstitucionalidade, por exemplo, de uma norma, ele fixa uma certa interpretação, ele está emitindo uma norma. Então, é aplicável, sim, a ele. E até mais grave, porque quando o legislativo cria uma lei, aquela lei, de regra, vale para o futuro. O judiciário, quando fixa uma interpretação de uma lei, vale para o passado. Então, veja, se vale para o passado, com mais razão ainda, ele tem que prestar atenção à questão de confiança. Ele tem que se pautar pela boa-fé objetiva, pela lealdade, pela importância aos interesses do outro. Ele deve colaborar, ou seja, laborar junto com o outro. Ele deve cooperar, operar junto com o outro. Ele deve atentar para os interesses da outra parte. Então, o judiciário ele deve atentar para os interesses daquele que serão afetados pela decisão dele. Então, assim, eu não tenho dúvida que aplica-se sim ao judiciário e que deve se aplicar nas decisões sobre a modulação de efeitos. Muito obrigada, Gimir. André, te passo a palavra. Joia, obrigado. Jimmy, a gente chegou no final, chegamos no final do programa. Esse é um assunto, claro, né, de modulação. E talvez esse princípio, né, da boa-fé objetiva, eu, quando vi o título do livro, o comprei, e a gente começou a ter interesse de trazer para o programa, fiquei pensando, bom, é um princípio que ele já é vivo, perene, ou a gente vai ter que se valer muito dele para que esse contexto de modulações se atinja uma sedimentação, né? Nós temos uma figura de modulações, por exemplo, no Supremo, que tem um norte. O STJ no tributário, e 4 ou 5 vezes já, ele dá modulações de modos diferentes. Na minha visão, até sempre meio que protegendo um só interesse. Primeiramente, o caixa. E não levando muito em conta, né? Não é uma crítica pejorativa, né? É uma constatação minha que ela pode estar errada. Mas me parece que fora, né? Sai um pouco fora dessas lógicas, das coerências, de uma estabilidade do pensamento,
e orbita em outros lugares, né? Eu, quando vi o texto, de novo, voltando quando eu vi o título do teu livro, eu assim, nossa, é um princípio que a gente já conhece, mas talvez a gente tenha que tirar a poeira dele, porque a gente não está trabalhando corretamente. Talvez a gente tenha que fazer uma plaquinha de novo, olha, existe, e trabalhar bem ele, né? Foi essa mais ou menos a leitura que eu fiz. Na questão das modulações, para a gente fechar, né, o programa, achas que no momento que nós estamos mais aí com uma participação dessa oscilação do STJ, principalmente, com voto banana bote, ou nós teremos aí realmente uma sedimentação, uma segurança, uma confiança daquelas decisões elas terem estabilidade na vida do contribuinte? É, eu também tenho a impressão, compactuo aí com a sua impressão, de que há uma tensão, muitas vezes daí exagerada, em relação à arrecadação, tá? Isso acaba tendo, inclusive, impactos futuros que devem ser considerados também. Se há sempre uma preocupação em relação à arrecadação, então isso acaba correndo-se o risco de estimular o poder público a adotar normas de constitucionalidade, no mínimo duvidosa, porque daí ele começa a ter a esperança e a expectativa de que, futuramente, quando vier a ser discutido, ele pode vir a ser beneficiado por uma modulação de efeitos e ele não ter que devolver aquilo que seria inconstitucional, né? Então, tem que se tomar realmente um cuidado muito grande na modulação de efeitos para não gerar esse quase que estímulo ao poder público a incidir em inconstitucionalidades. E eu acho que isso está acontecendo. Eu acho que as decisões dos tribunais têm sido, no meu ver, sensíveis demais aí a argumentos, a apelos de impactos na arrecadação, desconsiderando que há impactos nas empresas, também nos contribuintes, tá? Se você tomar daí a situação de uma empresa, o tributo que ela recolheu desnecessariamente foi um valor que ela deixou de investir, foi um valor que daí deixou de gerar outros empregos, foi um valor que deixou de ser aplicado, talvez, no desenvolvimento de uma nova tecnologia, ou mesmo um valor que poderia ter sido distribuído a acionistas e que gerou daí, portanto, uma lucratividade maior, o que dá um sinal de que a economia está indo bem. Puxa, se eu vejo que uma determinada empresa está entregando bons resultados, deixa eu investir nela. E se eu, Gemir, investir nela, eu com isso estou financiando aquela empresa, estou dando o meu recurso para aquela empresa fazer o quê? Aplicar no negócio dela, tá? Desenvolver daí com isso a economia. Então, se eu estou dando daí uma modulação a favor daí do Estado, eu estou dando em desfavor daí dos contribuintes que acabarão sendo onerados com isso. E a longo prazo isso pode ter daí um efeito daí maléfico para a economia e a sociedade. Agora, eu acho que tem que se tomar bastante cuidado, de qualquer maneira, os contribuintes têm que ter sempre atenção, tá? Porque, por exemplo, o que diz o Código de Processo Civil sobre a modulação? Ele fala lá que, no caso de houver a alteração de jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores, pode ser feita a modulação. Ou seja, a jurisprudência não é de TRF, de Tribunal de Justiça Estadual, não é sequer de todos os TRFs. Essa não vai ser relevante. É a jurisprudência do STF e dos tribunais superiores. E a qualquer jurisprudência, não, se utilizou até o qualificativo jurisprudência dominante. Então, realmente, o contribuinte, de qualquer maneira, ele tem que ter a atenção. Tá? Escuta, há realmente uma jurisprudência dominante na qual eu posso me fiar ou não? Ou há uma sinalização e, ok, talvez eu vá seguir essa sinalização, mas com as cautelas devidas, né? Mas se houver essa jurisprudência dominante, me parece até que não
não é nem um caso de poderá, mas que deve ser aplicada, sim, a modulação e respeita vários princípios, entre os quais a da boa-fé objetiva. Porque o Estado, o poder público, o judiciário está apontando num certo caminho e, de repente, ele muda para outro, isso é contrário aos parâmetros da boa-fé objetiva, de lealdade, por exemplo, que você não acredita mais na palavra dada, e também isso de não atentar aos interesses do outro, que é um parâmetro muito importante do princípio da boa-fé objetiva. Maravilha, Jimmy. Daria para a gente ficar É discutindo. verdade. Já começou aí, comentou, fez o último comentário, já me lembrei do princípio venire contra facto próprio, daria também para a gente ficar conversando Exatamente. sobre Perfeito. ele. A multidisciplina eu acho sempre muito interessante, eu a vejo cada vez mais próxima, né? Eu acho que a chance da gente errar, ela diminui consideravelmente. Então, assim, ó, eu te agradeço muito, né? Vou fazer minhas considerações finais logo em breve, mas eu peço que agora faças as tuas considerações finais e aí a gente vai aí se encaminhando para o fim. Bom, eu gostaria de agradecer, tá? Agradecer profundamente aí o seu convite, a sua participação, a Vanessa também, tá? É uma alegria, um prazer. Acho, como eu falei no começo, muito legal essa sistemática do podcast, uma conversa mais leve, mas sobre um assunto importante. Isso não impede, a conversa ser leve não impede de nos aprofundarmos em vários pontos, tá? E daí a oportunidade de falar um pouco mais sobre a boa-fé objetiva, porque é um tema não só que eu gosto, que é interessante, mas que eu realmente escolhi porque eu achei que tem o potencial de melhorar. Então, eu podendo divulgar isto, eu fico feliz. E você me deu essa oportunidade, então agradeço muito. Nós aqui agradecemos. Eu gostei muito. Ainda vou beber muito nessa fonte. E aí, sem fazer, não é confete, não é nada, nada mesmo. Não tenho esse perfil, mas admiro sempre quando vem assim temas que a gente pensa que tá ali e tudo bem, né? Aí de repente vem com uma potência e digo, olha, isso merece mais retidão da nossa parte, mais aprofundamento. Então, assim, Jimmy, muito obrigado aí pela tua inspiração de ter trazido também um título com essa proposta. Eu, em algumas situações, já fiz umas citações tuas em Que algumas legal. coisas que eu acho que nas modulações, em especial, eu penso que a gente vai ter que trabalhar bastante, a gente vai ser muito provocado a trazer um pouco dessa luminosidade do assunto, né? Então, obrigado mesmo. Vanessa, tuas considerações finais, por favor. Bom, mais uma vez, muito obrigada, André, pelo convite. Obrigada por poder partilhar desse conhecimento do Gimir e que dá um alento para a gente, né? Que pensa nessa mesma forma, assim, que a gente não está sozinho e talvez não, a solução do direito e da gente descomplicar as relações é voltar para os princípios, né? Que nós aprendemos lá nas universidades. Se tem princípios é porque era justamente para facilitar um pouco a nossa vida ou jogar luz. Muito obrigada, Gimi, tua obra é essencial para a gente. E só quero deixar também um convite para todos conhecerem a SET, se filiarem à SET, que é uma associação com 8 anos já, é jovem, mas ela tem uma profundidade também multidisciplinar na sua composição, contabilistas, advogados, auditores, procuradores, e isso só enriquece todo dia o nosso debate, um debate sério, amplo, vendo o direito tributário nas suas mais variadas formas e composições. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos também, Vanessa, da parte da Comissão de Direito Tributário da OAB, conta também sempre com a gente, o que tiver no nosso alcance. Acho que temos que nos unir, os temas são importantes, a estabilidade das relações ainda mais, né? Esse longo prazo que o Gimir falou aí, eu acho que é muito importante, né? Às vezes diz, não, mas é advogado que defende interesse de contribuinte. Não, não é só essa superficialidade, né? Essa simplicidade. Tem todos outros interesses
que eu acho que são muito mais relevantes do que só defender o direito de um ou de outro, né? Então, eu também me encaminho para o final, agradeço muito a oportunidade aí de ouvir o Dimir, a participação tua também, Vanessa, saber aí dos seus muitos ativos intangíveis, né, Dimir? Talvez aí, quem sabe, a gente faça uns outros aí, saber um pouquinho mais desses professores todos que tu teve, explorar, de repente, um pouco mais do teu livro. A gente também coloca à disposição lives aqui da Comissão de Direito Tributário dentro da OAB de Santa Catarina. Eventualmente também a porta estará sempre aberta. Sim. E parabéns aí pelo livro, obrigado também pelo presente que tu conseguisses aí passar para a gente, que eu acho que é um livro muito importante. Então, espero que a gente tenha cumprido nossa missão aí no mês do advogado. Fica aqui a minha mensagem também para a gente continuar altivos, né, nessa missão aí de fazer justiça, né, de ter aí um bem-estar social mais agradável para a gente e para os nossos descendentes, né? Peço que o público fique atento às redes sociais da OAB de Santa Catarina, da Escola Superior da Advocacia aqui do Estado, da nossa comissão, nossas lives e podcasts. Um grande abraço a vocês aí, até um próximo Ativo Intangível. Muito obrigado, hein? Até logo. Obrigada. Tchau.